Falar sobre Gustavo Petro, né? Teve toda uma questão ali com a transição e tal, e em meio a essa crise lá na Colômbia, o Gustavo Petro ligou para o presidente Lula e disse que vai fazer uma transição pacífica, que é o mínimo que se espera, né, de um governante. Vamos chamar a Janaína Figueiredo, ela está conectada conosco ao vivo, nossa colunista especialista em América Latina. Janaína, bem-vinda, boa tarde. Como é que está a situação agora na Colômbia e esse recado aí do Petro para o presidente Lula? Boa tarde de novo. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Daniela. Bom, realmente, depois de cobrir a eleição lá, né, em loco na Colômbia, não surpreende essa confusão, porque o presidente Gustavo Petro é um presidente que tem um estilo combativo, que também governa através das redes sociais e que, enfim, tuita às 3 da manhã. É um presidente complexo no seu modus operandi e é uma figura que está, na minha avaliação, nesse momento, com tudo que ele está fazendo, lutando pela sua própria supervivência política, né? Ele quer sobreviver como um líder opositor. Depois de uma eleição, a gente tem que reconhecer que foi um resultado muito estreito e que a esquerda na Colômbia conseguiu quase virar o jogo na reta final, né? Lá em Bogotá eu ouvia assessores, enfim, membros da campanha do candidato Iván Cepeda, que vai ser agora senador no Congresso Nacional, que mais uma semana e eles ganhavam essa eleição. Então, assim, Petro, basicamente, está fazendo o que todo mundo sabe na Colômbia que faria, que é manter a sua rede de seguidores, e ele tem uma base de apoio popular expressiva, em torno de 30%, 35%, apesar dele não ter feito um bom governo, ainda apoiam o presidente colombiano. Então, ele está mantendo essa massa de seguidores engajada, né? Mantendo um discurso de combate, de enfrentamento permanente com o candidato que venceu a eleição. Isso já foi reconhecido, inclusive, pelo governo brasileiro imediatamente, quando o resultado foi oficial por parte do Conselho Nacional Eleitoral. Então, basicamente, Petro está fazendo o que precisa fazer para se manter vigente como agora uma liderança de oposição. E uma liderança de oposição, Diego, que vai ser muito perseguida pelo novo governo, que assume no dia 7 de agosto. É um rumor permanente na Colômbia que Petro, que está na lista da OFAC dos Estados Unidos, poderia inclusive ser extraditado, poderia vir aí um pedido de extradição por parte do governo de Donald Trump para que ele seja extraditado e julgado nos Estados Unidos. Isso não pode ser descartado. Então, o que vem aí para Petro não é nada fácil, Diego. E essa ligação dele para o Lula, que pelo que eu apurei foi iniciativa de Gustavo Petro, foi em busca de apoio nesse momento. Mas o presidente Lula foi muito firme em que tem que haver uma transição e tem que ser respeitado o resultado das urnas, porque o que o Petro está fazendo na Colômbia é o que líderes de extrema-direita fazem em outros países, inclusive o Brasil, querendo desconhecer um resultado que foi enfim, teve o aval de observadores internacionais e que é fruto do trabalho de um sistema eleitoral que na Colômbia é muito respeitado, como é no Brasil. Então, acho que a atitude do presidente Lula é a que deveria ser esperada por parte de um presidente que no seu próprio país enfrenta esse tipo de ataques, mas por parte da extrema-direita, Diego. Perfeito. Janaína, queria aproveitar e falar de Argentina também, porque você acabou de soltar uma apuração no UOL e vai compartilhar conosco aqui no UOL News também, que o Javier Milei vai vir para o Brasil, né? Já tem data e ele vai vir para apoiar o pré-candidato nesse instante, Flávio Bolsonaro, né? Exatamente. Ele anunciou isso numa entrevista de televisão hoje aqui na Argentina, e ele disse que vai no dia 25 de julho. Se não me engano, Daniela pode me corrigir, é a data, enfim, ao redor dessa data vai acontecer a convenção do PL. Parece que Milei quer estar presente nessa convenção, quer dar um apoio contundente ao senador Flávio Bolsonaro, como deu aqui em Buenos Aires, e fontes do governo brasileiro estão observando, né? A nossa embaixada já enviou a informação para o Itamaraty. E qual é a linha que Javier Milei não pode ultrapassar para não gerar uma reação do governo brasileiro? É um ataque pessoal ao presidente Lula. O governo brasileiro já considera, digamos, um fato, e não há nada a fazer sobre isso. Isso já, de certa maneira,
foi aceito o apoio de Milei a Flávio Bolsonaro na corrida pela presidência do Brasil. Até aí, tudo bem. E aqui em Buenos Aires, com Flávio Bolsonaro, essa linha foi respeitada. Agora, se Milei for ao Brasil e disse que, inclusive, vai fazer uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, se nesse ambiente todo, que já é mais complexo, eu diria, do que a visita dele a Buenos Aires, porque a visita do senador Flávio Bolsonaro, né? Eu acho que uma visita ao ex-presidente Jair Bolsonaro pode abrir ali um ambiente, um clima, a possibilidade de uma tensão mais forte com o governo Lula. E se vier algum tipo de ataque ao presidente Lula, haverá, sem dúvida, uma reação do governo brasileiro. Então, eu acho que existir ou não uma crise diplomática entre Brasil e Argentina, que a gente vive nessa tensão permanentemente, desde que Milei é presidente e Lula também é presidente, permanentemente existe esse risco. Nessa visita ao Brasil vai depender do presidente Milei e até onde ele vai chegar nesse apoio ao senador Flávio Bolsonaro.